Muito bem, querido, você está no Comente Bíblia e hoje nós iremos começar aqui falando sobre os sofrimentos de Paulo. Você vai encontrar isso na Bíblia em ordem cronológica, na página 1193. E na Bíblia Comum você vai procurar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vai observar ali o capítulo 6, do 1 ao 10. Fica comigo. Segunda Coríntios 6, no primeiro versículo diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pelo que diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Bom, em outras traduções, hoje, né? Mas eu gosto dessa tradução da NVI, que diz que agora. Agora quando? Agora mesmo, quando você está me ouvindo, é o tempo da salvação, é o tempo favorável para você e para mim, né? Não haverá outro tempo. As pessoas hoje, quando estão ouvindo a palavra de Deus, muitas vezes elas dizem: amanhã quem sabe, amanhã eu faço, amanhã ou depois, ou simplesmente dizem assim: primeiro deixa eu consertar isso, aquilo ou aquilo outro. Algumas pessoas, elas são autoconfiantes e elas não esperam no Senhor, vivem a vida inteira sem conseguir resolver problemas simples, mas quando chega a oportunidade de receber assim a salvação do Senhor pela fé, elas dizem: não, deixa eu primeiro consertar minha vida. Ora, nunca consertou. Como é que vai consertar em tempo recorde, né, vamos dizer assim? E mais uma coisa, quem é que pode contar com o dia de amanhã? Você que está me ouvindo hoje, quero que você tenha consciência disto. O tempo favorável para a sua salvação é agora, enquanto você está me ouvindo. Você pode simplesmente voltar-se para Jesus, orar a Ele, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, e comece a segui-lo. Bíblia, oração, igreja, comece a segui-lo, comece a entender quais os passos que você tem que dar, firmando-se sempre mais na doutrina de Cristo. Ok? Paulo está citando Isaías 49, 8, né? Eu o ouvi em tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação, no dia da aflição, no dia do desespero. Muitas vezes a gente acha que o tempo favorável, o dia da salvação, é só quando a gente está em aperto grande e a gente grita por Deus: socorro, papai, me ajuda. E quantas vezes o Senhor já nos socorreu, só que a gente não reage à altura, né? O Senhor nos ouviu no tempo da nossa calamidade, no tempo ou no momento da nossa condenação, no momento da nossa desgraça, vamos dizer assim, e Ele nos socorreu, né, nesse tempo. Quando tudo terminar, os que são de Deus vão ouvir assim: olha, vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, lá no início, quando Deus sacrificou aquele animal para cobrir as vergonhas dos primeiros homem e a primeira mulher criada, né? Ele sacrificou um animal ali e já tipificava o sacrifício do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, no tempo em que você e eu, em Adão, fomos condenados, também o Senhor proveu para nós um escape, uma salvação, e a gente não pode ficar retardando isso, porque a gente não é dono do tempo, a gente não é dono da vida da gente, a gente não é dono de nada. A vida é só uma oportunidade que foi nos dada para que a gente possa passar um tempo aqui, tá ligado? Aprendendo a viver para Deus, com Deus e por Deus, tá ok? Versículo 3 diz: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações, não em ostentação, né, de bens, né, e tristeza, né, em açoites, em prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade, no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque ou de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos como enganadores. Eita!
sendo, porém, verdadeiros, enganadores até hoje, até o presente momento. Os líderes religiosos são tidos como enganadores, né? Bom, mas aqui diz sendo verdadeiros. É o que nós procuramos ser e fazer, né? Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, sim, até nos céus conhecem a vida de um missionário, de um líder religioso, porque o nome dele é conhecido lá, porque ele é uma pessoa que ora, se torna um pidão, todo dia está pedindo alguma coisa para si ou para os outros, ou está sempre clamando, está sempre na brecha, está sempre intercedendo, né, por alguém. Então, é conhecido, e é bem conhecido. E então, como morrendo, mas esses que vivemos, espancados, mas não mortos. Veja, Paulo está falando dele mesmo. Ele foi espancado e foi arrastado para fora de uma cidade, porque achavam que ele estava morto. Porém, quando os discípulos daquele local se juntaram ao redor dele, provavelmente estavam orando. Paulo levantou. E no dia seguinte, ele foi pregar numa cidade próxima. Okay? Não parou de pregar por isso. Muitos de nós teriam desistido ali, no início da primeira viagem. Muitos de nós teríamos desistido ali. Muitos teríamos dito, peraí, eu aceitei ser pregador da sua palavra, mas para isso aí, para ser espancado, não. Eu não fiz nada de mal com ninguém. Muitos de nós nos levantaríamos e diante de Deus diríamos, isso é inaceitável, isso eu não fiz nada de mal para eles, e agora o Senhor permitiu que essa gente me apedrejasse praticamente quase até a morte, né? Então eu não fiz nada de errado, então se o Senhor não pode me defender, eu não vou mais pregar, eu não vou mais, né? Muitos de nós teria dito isso. Ele está dizendo aqui, espancados, porém não mortos, e entristecidos, mas sempre alegres, pobres, sim, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Hoje nós vemos alguns aí que, principalmente esse pessoal que mexe com o evangelho na teologia da prosperidade, eles não são pobres, não. E também não enriquecem a muitos, não. Na verdade, é uma teologia que não é a de Cristo. A prosperidade aí, na verdade, é o seguinte: o cara enrica e empobrece os outros. Empobrece como, pastor? Empobrece financeiramente, porque tudo que a pessoa tem, ele quer pedir para isso, para aquilo outro. E convence a pessoa. E empobrece a pessoa no sentido de conhecer a Deus. De certa forma, as pessoas que doam, que ofertam, elas obtêm da parte do Senhor a colheita, né? Aqui nessa carta aqui, Paulo vai dizer que quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Mas há casos que nós temos visto de pregadores, de pastores, de pessoas aí riquíssimas, e que não, na verdade, não convém mencionar nomes aqui, mas todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos aí os casos em que pessoas dão margem, né? Dão margem para que os que estão de fora observando realmente nos difamem, né? Como enganadores, porque é isso que parece. Muitas vezes até usando de fraude mesmo. Fraude, em que sentido fraude? Deixa eu explicar. Às vezes, o que acontece é que forjam algum milagre, alguma coisa. Já vi muitos casos desses aí. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, embora esses pregadores, esses homens de Deus, não sejam aceitos pelo mundo, embora o mundo tente difamar, perseguir, matar, se possível, homens como eles permanecem aqui cumprindo a ordenança que o Senhor lhes deu e levando a cabo o seu chamado e o seu ministério, né? E aí ele vai falar de um assunto aqui, de julgo desigual, um assunto que está bem na onda da crista, né? Essa semana nós vimos aí na modalidade de música gospel, o senhor Kleber Lucas, né, junto com Caetano Veloso, aí diz que, primeiro lugar, misericórdia, Senhor, o que é isso? No momento em que tem tantos cantores realmente cristãos e fiéis ao Senhor, o mundo faz isso aí, né? O Caetano, até pouco tempo, ele era ateu, ele não se declarava nada, agora diz que é católico do axé, né? Eu não sei onde é que se
né, classifica ou qualifica algo assim, católico do axé, mas o Kleber Lucas, ele tem sido uma pedra de tropeço e tem sido uma vergonha para mim, no sentido de que ele se apresenta como um cantor, se apresenta como um pastor que bebe, se apresenta, questiona um dos hinos mais antigos, como por exemplo, Algo Mais Que a Neve, dizer que tem racismo nisso aí. E, rapaz, eu não vou nem entrar em detalhes, né? Essa gente que tem esse posicionamento horroroso aí, né? O mundo aceita bem. Agora, o julgo desigual é nesse sentido aí. O cara diz que é um pastor que bebe, ninguém pode fazer nada, né? Os pastores de verdade, né, não podem fazer nada. Bom, então, aí o povão tem que ficar observando o que é pastor realmente e o que não é, né? Para não inventar de seguir gente com esse tipo de caráter, que isso não é caráter cristão, isso não é coisa de filho de Deus, não, tá? A gente observa a vida do sujeito pelos frutos, Jesus disse, né? Olha aí quantas mulheres ele já tem, o ministro tem que ser marido de uma só mulher, tá? Marido de uma só mulher. Olha quantas vezes ele já casou, olha os procedimentos dele, olha os frutos dele, e aí você vai entender o que eu estou falando. Não é questão de difamar, não. Estou difamando ninguém, não. Estou falando aqui das regras bíblicas para um ministro. Tá? E o texto que eu vou ler aqui diz em 2 Coríntios 6, do 11 ao 18, diz assim: falamos abertamente a vocês, Coríntios, e nós lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto de vocês para conosco. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração de vocês para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Julgo desigual, irmãos, queridos, escuta. Julgo é aquela canga que ficava em cima do boi. Imagina um carro de boi puxado com 2 bois. Quando o jugo fica em cima de um pescoço do boi A e do boi B, e o boi é mais baixo, é menor, então aquele jugo vai machucar muito, porque os passos do boi mais velho, a passada é maior, e etc. Então, o jugo desigual é isso aí. Não dá para caminhar junto, não tem a mesma altura, não é a mesma natureza, não tem a mesma visão, não é o mesmo preparo, não é o mesmo caminho, não é a mesma rota, não é o mesmo dono, não é o mesmo nada. Não tem nada a ver o justo com o injusto. E aí Paulo está dizendo aqui, não se ponha em jugo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Está em Levítico 26, 12, Jeremias 32, verso 38, Ezequiel 37, 27. E aí continua, eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Portanto, saia do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras. Está lá Ezequiel 20, verso 34 e verso 41. E Isaías 52, 11, o que vai... Essa parte final aqui, né? Não toquem coisas impuras, e eu os receberei, né? Eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. Tá bom? Essa última parte agora está em 2 Samuel 7, versículo 8 e versículo 14. Então, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ainda diz assim: amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, a carne e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Dá para vocês entenderem isso? Como é que uma pessoa se declara cristão, mas quer viver amizade com o mundo? Não é que eu não possa ter um amigo, não é que eu não possa ter contato com pessoas do mundo, não. Mas o que eu não posso fazer é negociar os princípios que foram me dados como regra para a minha vida de fé e foram me dados para que eu ensine a outros. Como é que eu posso negociar essas coisas e abraçar o mundo? E isso é ser amigo do mundo. E é exatamente o que eu estou vendo aí, que está acontecendo nesses dias. Que o Senhor possa te guardar e te abençoar. E, por favor, se ainda não é inscrito, se inscreve e me ajuda. Em nome de Jesus.